Eu vou começar esse vídeo com uma revelação. Eu escolhi trabalhar com moda porque eu queria fugir da matemática. Esse foi um dos motivos, que eu não gostava de matemática. Mal sabia eu que moda é muito sobre matemática. Que dentro da combinação que faz com que as empresas de moda tenham lucro está a matemática. E o pior é que isso não foi ensinado na minha faculdade, pelo menos, e pelo que eu sei, não é ensinado na maioria das faculdades de moda. E eu vou te ensinar isso, é algo que eu aprendi na prática, na vivência com empresas de moda lucrativas que eu trabalhei. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar qual que é a combinação que tem como resultado um encantamento de clientes e com isso tem como consequência que a empresa de moda se torne lucrativa, se torne uma fonte de renda para todo mundo que depender, que trabalhar para essa empresa. É uma combinação de dois fatores que eu vou ensinar aqui. Você já vai poder identificar qual que está faltando na tua empresa e com isso já bolar um plano de ação para hoje mesmo, quando você está vendo esse vídeo ou amanhã, você já começar a colocar em prática, mudar e começar a ter mais resultados mesmo. Então, para quem que é esse vídeo? Quero começar já assim fazendo um ponto de corte de quem que pode continuar, quem que deve continuar assistindo e quem não deve. Esse vídeo é feito para quem é aspirante a estudante de moda, aspirante a profissional de moda, quem é estudante de moda em si, que vocês já vão aprender uma parte que, como eu falei, muitas faculdades não ensinam, já é uma preparação bem legal para você que quer trabalhar com moda, é para você que é empreendedora ou empresária de moda ou também uma profissional de moda, alguém que trabalha numa empresa de moda e não é necessariamente a empreendedora ou a empresária. Isso vai ajudar você também, que é uma profissional, a entregar melhores resultados para a empresa que você trabalha, para empresárias iniciantes, para empresárias com uma experiência média, que já têm a empresa há algum tempo, mas gostariam de melhorar os seus resultados, e também é para empresárias mais experientes, porque talvez você ainda não tenha ouvido falar dessa combinação. Quando a gente tem a empresa há muito tempo, muitas das coisas que a gente fazia antigamente, muitas das ações que a gente tinha, muito de tudo que a gente fazia e tinha resultado, acaba se desatualizando. Então, talvez o que está faltando é você dar uma repensada nas suas ações. Então, esse vídeo vai ajudar você também, que é uma empresária que tem bastante experiência. E esse vídeo é muito voltado para quem tem lojas multimarcas, que vende diversas marcas ou monomarcas, né? Quem tem uma franquia, por exemplo, e é tanto para quem é lojista quanto para quem é dona de marca. Mas é importante eu frisar aqui que esse vídeo é voltado para varejo de moda, não é voltado para atacado. É claro que você pode tirar lições também, talvez você tire um insight que já vale o tempo que você está dedicando a assistir esse vídeo, mas eu sempre falo muito voltado para varejo, daquele cliente final que vai usar a peça. Enfim, quem está comprometida, quem está disposta a fazer o que é necessário para tirar da moda o seu sustento. E esse vídeo não é feito para quem está há um mês com experiência, há um mês trabalhando com moda e não está vendo resultados e está procurando algum atalho, está procurando algo que ninguém fala, que é o grande segredo que faz com que as empresas de moda tenham sucesso em um dia, em um mês. Então esse vídeo não é para quem está procurando resultados a curto prazo, porque eu acredito que não existe resultado a curto prazo numa empresa de moda. Uma empresa de moda, principalmente de varejo, como eu disse, ela se constrói com o tempo. Não é para quem acha que vai ter estabilidade para sempre. Ele é justamente para você que entende que manter uma empresa estável depende de você, depende do teu trabalho, da tua atualização, da tua capacidade de se adaptar ao mercado e não a algum milagre. Esse vídeo também não é destinado a quem, como eu falei, é empresária de atacado, não especificamente, mas pode ser que te ajude. Não é destinado para quem trabalha com desenvolvimento de tecidos, desenvolvimento de estampas, desenvolvimento de aviamentos, essa outra parte da moda, desenvolvimento de tinturaria. Dentre toda a parte da cadeia de moda, esse vídeo é mais destinado para a última parte, o elo entre o consumidor e a indústria, ou seja, o varejo. Então, como talvez você não esteja me levando a sério, eu com essa cara de criança, quem que é essa pessoa? O que ela vai me trazer de resultados? Eu vou fazer melhor, eu não vou falar, eu vou provar, eu vou deixar outras pessoas falarem por mim, mais especificamente, 3 alunas minhas. Veja primeiro aqui o depoimento da Jaine. Oi, meu nome é Jaine De Martini, tenho 25 anos, sou empreendedora no ramo de moda feminina. Comecei a empreender em julho de 2020, em meio à pandemia. Não tinha conhecimento nenhum nessa área quando eu comecei a atuar, mas sempre amei a moda. Mas logo no início eu percebi a necessidade de você entender do produto que você está vendendo, entender do seu negócio em si. Logo que eu comecei a empreender, eu conheci a Suzane, comecei a seguir ela e acompanhar os conteúdos que ela trazia no Instagram. Quando ela começou com o Mecanismo da Moda, e foi uma das primeiras alunas do Mecanismo da Moda.
E ele vem me ajudando muito, principalmente em oferecer a peça ideal, o tecido ideal para cada cliente. Você saber se aquele tecido vai encolher ou ele não vai encolher, se ele amassa, se ele não amassa, se é uma pessoa que transpira muito, se aquele tecido é realmente ideal para ela, e você saber explicar se aquele tecido, conforme ela for lavar, se ele vai encolher ou não, se ela pode passar aquela peça, quais os cuidados que a cliente deve ter com a peça após ela ter essa peça em casa. E saber explicar o porquê para o cliente, com certeza ajuda muito na hora de finalizar uma venda. Além disso, lancei minha primeira coleção cápsula em janeiro de 2022, e foi graças ao conteúdo que a Suzane disponibiliza lá no curso, porque me orientou como que eu deveria fazer, a quantidade ideal de cada peça que eu deveria trazer e o que é uma coleção em si, porque também era um conhecimento que eu não tinha. Com isso, quando a cliente vem procurar uma blusa, tu já consegue oferecer uma calça que vai combinar, um acessório que combine, porque você tem o todo na loja, tem todas as peças para fazer essa combinação. Foi um desafio muito grande, mas que só recebi elogios, as minhas clientes amaram e foi um sucesso total. O curso Mecanismo da Moda contribuiu muito para mim, pois com ele consegui compreender melhor sobre o produto que eu vendia, consegui contornar objeções na hora da venda. Então, sou muito grata pelo curso de Suzane, é excelente e aproveitem que vale muito a pena. Agora eu quero que você veja o depoimento da Tainá. Hoje eu tô aqui para falar com você que adora moda. Para você que é lojista, para você que já vende roupas, vocês precisam conhecer a Suzane Zanin. Gente, ela é uma profissional excelente na área da moda. Ano passado, na época do Natal, eu estava fazendo uma mentoria com ela e foi maravilhoso. Tive ótimos resultados e ela tem uma escola chamada Mecanismo da Moda. E, gente, nessa escola, confesso para vocês que eu aprendi muito, muito mais do que a faculdade que eu cursei, do que o curso de moda que eu fiz em São Paulo. E, gente, tem um valor muito acessível, muito mesmo, por todo o conteúdo que tem lá. O conteúdo das aulas é voltado para os lojistas de moda, é uma plataforma muito completa. A Suzane explica muito bem e qualquer dúvida que você tiver também, você pode perguntar, você entra em acesso, ela responde. É uma profissional bem dedicada e o mecanismo da moda, para mim, assim, fez toda a diferença. Em um mês eu devorei várias aulas, isso me ajudou muito no meu negócio, apesar de eu já ter feito faculdade de moda, já ter cursado moda, sabe? O conteúdo ali ajuda você a ir relembrando, a ir aprendendo. Teve coisas que eu nem tinha ouvido falar e eu aprendi ali no mecanismo da moda, sabe? Então, por ser uma plataforma online que você pode ter acesso super fácil, sabe? Tá aqui na palma da sua mão e é um valor muito acessível. E por último, o depoimento da Ju. Olá, tudo bem? Eu me chamo Juliane Rodrigues, sou de São Paulo, aluna do Mecanismo da Moda da Suzane Zanin e hoje eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência com você. A partir do dia que eu comecei a fazer o curso do Mecanismo da Moda, eu obtive todo o conhecimento que o meu negócio precisava e eu não sabia. Posso te garantir que eu não sabia que eu precisava deste conhecimento. Tenho recebido diariamente feedbacks maravilhosos das minhas clientes e tudo isso conforme eu estou aplicando todo o conteúdo que tenho aprendido dentro do curso. Desde tecidos, modelagens, história da moda, estratégias de marketing, tudo que você puder imaginar tem dentro do Mecanismo da Moda e isso tem me ajudado a dar um passo a mais, subir um nível a mais a cada dia. Então eu quero deixar aqui o meu convite para você vir ser uma aluna também, um aluno, né? E participar dessa escola que está crescendo e fazendo diferencial no sonho do outro. Eu espero no futuro receber um vídeo teu também, de que você se tornou minha aluna, que você conseguiu ter resultados, que você conseguiu ultrapassar essa barreira de botar a mão na massa, de não apenas estudar, mas colocar em ação o que você aprendeu e aí sim colher os resultados. Então no futuro eu quero ter o vídeo também, tá? Já fica aqui o recado. A moda, ela tá disponível para todas as pessoas do mundo, todo mundo tem contato com a moda, todo mundo sabe que a moda existe. Mas eu percebo que existem dois lados de contato com a moda. O primeiro lado é o lado de fora, de quem é consumidor, quem é admirador, quem é crítico, que seja, quem tá do lado de fora da moda, e o outro lado é de quem tá de dentro da moda. Ou seja, é quem trabalha para moda de uma forma ou de outra. A cadeia de moda, ela é muito longa, então quem tá desse lado é desde quem trabalha com a fiação até quem trabalha com a venda ou pós-venda com o consumidor de moda. E eu considero que na minha vida eu nunca estive fora, eu nunca estive do lado de fora, porque quando eu tinha mais ou menos um ano, a minha mãe, junto com a minha tia, sócia dela e cunhada dela,
elas abriram uma loja. De início ela era bem pequena, tanto que o nome dela era A Lojinha, era uma loja bem pequenininha mesmo, mas com o tempo foi crescendo. Bom, eu cresci ali e foi ali o meu primeiro contato com a moda, e o momento que eu decidi que eu trabalharia com moda foi lá. Porque eu tava assistindo uma novela e eu descobri que existiam estilistas, e eu me lembro exatamente de eu, lá na loja, pegar no cabide uma blusa que ela era marrom com rosa, e eu olhar e pensar, alguém criou essa peça, alguém escolheu esse tecido, alguém escolheu... Eu fico até arrepiada em me lembrar. Alguém escolheu esse tecido, alguém escolheu essa estampa, e eu quero ser essa pessoa. E aí, então, quando eu tinha 11 anos, eu comecei a trabalhar lá. De início, eu era só office girl, eu só fazia entregas de documentos, ia no banco, fazia alguns pagamentos. E aos poucos eu comecei a me meter um pouco mais, até que com 13 anos, uma vez, fui acompanhar um showroom, porque era em outra cidade, chamada Chapecó. E aí eu tinha que fazer uma consulta, então eu fui acompanhar elas. Então lá no meio do showroom eu vi uma calça camuflada e eu falei, mãe, eu queria essa calça, você pede pra mim? E ela pediu a calça camuflada pra mim. Quando a gente faz showroom, a gente espera essa peça ser produzida e ser enviada diretamente na loja. Então, quando essa peça chegou, eu não tava na loja, mas eu lembro que a minha mãe me ligou e ela falou, Su, a tua calça camuflada chegou, mas tá todo mundo pedindo, a gente colocou ela aqui em cima do balcão e veio umas 3 clientes querendo essa calça, eu posso vender? E eu falei, não, nem pensar, eu quero a minha calça camuflada. Mas eu me lembro que foi, assim, um momento decisivo, que desde então elas começaram a me levar sempre nos showrooms, porque elas viram que eu entendia de tendência. Naquela época eu gostava bastante de acompanhar o Fotolog, Paris Hilton, Lindsay Lohan. Então eu tava sempre por dentro das tendências, eu já gostava muito disso. Elas começaram a me levar pra eu apontar para elas algumas tendências que eu tivesse visto, ajudar nas compras. Como eu tava ali diretamente, eu também já sabia um pouco o gosto de algumas clientes. Eu falava, essa peça acho que é a cara da fulana. Foram muitos anos atuando na loja, ajudando a organizar eventos, ajudando a fazer vitrines, vendas, épocas de Natal, de muitas vendas, até que eu saí de lá pra cursar minha faculdade e desde então eu não voltei. Mas eu nunca perdi o meu contato com a loja, mas hoje principalmente montando estratégias. E depois de terminar a minha graduação, eu fui trabalhar em algumas empresas, e uma delas que eu trabalhei, que eu digo que foi a minha segunda faculdade, foi a MC Têxtil. Eu era assistente de estilo na Coach. Eu saí de lá para cursar o meu mestrado, que era meu sonho também, fazer o mestrado. Meu mestrado, justamente, eu estudei modelagens de negócios de moda. Como são organizadas as empresas de moda, eu notava algumas lacunas no mercado já de colegas, amigas que tinham aberto suas empresas logo após a faculdade. E no meio do meu mestrado, eu me descobri numa profissão que eu jamais iria imaginar que eu iria trabalhar e me apaixonar tanto, que foi como professora universitária. E isso me levou também a ser ministrante de cursos, de palestras. Uma das disciplinas que eu ministrei nessa universidade que eu trabalhei foi de vitrine e visual merchandising. Então, quando surgiu na associação comercial dessa cidade que eu nasci e cresci, e ainda existe a empresa da minha família, de proporcionar um curso de visual merchandising e vitrine, o meu nome veio em pauta e eu ministrei esse curso. E esse curso foi mais um divisor de águas para mim, porque em 5 dias as vagas se esgotaram e eu comecei a perceber que eu poderia ensinar não somente estudantes de faculdade de moda, mas também empresárias de moda. Eu senti que faltava, que tinha uma lacuna ali, que alguém precisava ajudar mais essas pessoas que muitas vezes não tiveram contato, não tiveram oportunidade de estudar moda. E apesar de eu ter percebido isso, essa possível lacuna, eu ouvi o meu coração, porque meu sonho sempre foi ter a minha marca. Então, no meio de orientar mais de 20 TCCs, que eu ainda era professora, eu decidi lançar minha marca no final de 2019. Fiz o lançamento lá na empresa da minha família, em poucos meses eu já tive o retorno do investimento, criei a nova coleção, comprei novos tecidos, eu ia fazer fotos fora do país, ia investir tudo que eu tinha economizado a minha vida inteira, busquei uma empresa para fazer confecção e veio o quê? Início de 2020. Você sabe o que veio, 2020, né? Esse meio tempo também eu tinha alunas da universidade que eu trabalhava me pedindo para criar conteúdo, para dar dica de livro. Também as pessoas que tinham feito os cursos comigo, elas me perguntavam o que fazer, por exemplo, com as peças que, logo que teve a reabertura das empresas, que se mandava para condicional. Aí não se sabia o que fazer quando essas peças voltavam. O que tu faz? Deixa elas pegando um vento? E aí então eu dei algumas orientações. E eu comecei a trabalhar com digital, e eu também postava que eu estava em constantes reuniões com a empresa da minha família.
Até que eu recebi uma mensagem que eu acho que era o empurrãozinho que faltava para eu começar mesmo a fazer o que eu faço hoje. Essa pessoa me falou, eu vou até deixar o print aqui, que estava na hora de eu abrir essas consultorias para outras empresas. Então, em julho de 2020, eu me lancei como mentora. Isso também foi, sendo bem sincera, um antídoto para algo que tinha acontecido que eu ainda não contei. Essa empresa que eu tinha deixado os meus tecidos, os meus croquis, que ia fazer as minhas peças piloto e a produção dessa segunda coleção da minha marca, ela parou por um tempo e depois me enrolou por 2 meses para do nada me falar que não poderia fabricar e ainda me entregou as peças assim, modelagens terríveis. Eu não sabia nem o que fazer, como resolver aquilo. Isso me decepcionou bastante, isso me deixou assim no fundo do poço, e se não fosse essas mentorias, a criação de conteúdo, eu não sei o que eu teria feito. Então eu decidi deixar a marca em stand-by para poder me dedicar a isso, porque eu senti também quando isso aconteceu que essa minha experiência e outras experiências, decepções, tapas na cara que eu levei poderiam me ajudar a fazer com que outras empresárias não passassem por isso. Eu nunca imaginei que eu trabalharia com o que eu trabalho hoje, mas eu encontrei nisso não apenas a minha felicidade, mas a minha contribuição para o mundo. Eu sinto que eu posso ajudar outras mulheres a terem o mesmo resultado com menos luta, com menos sofrimento do que teriam se não tivessem ajuda. Eu só percebi quando eu estava dando aula na faculdade que eu ensinava coisas que eu tinha aprendido na vivência com a empresa da minha família, foi que eu me dei conta do tanto que eu aprendi com elas. Mas juntando o que eu aprendi com elas, o que eu aprendi na faculdade, no mestrado, na minha pós-graduação, nas empresas que eu trabalhei, na universidade que eu trabalhei, então eu junto tudo isso e até então tenho conseguido ajudar outras empresárias de moda. Porque luta vai ter, indiscutivelmente, mas o sofrimento, isso a gente pode, pelo menos, diminuir. De um lado, me parece que algumas pessoas acham que vender brusinha é como vender parafuso, e não é. Vender um produto de moda é totalmente diferente de você vender qualquer outro produto. E aí, em muitos casos, essas pessoas têm dificuldade de levar a empresa adiante, de ter lucro, de realmente ver resultado nas suas ações, porque falta enxergar o lado da poesia, falta enxergar a motivação que encanta os clientes, o fator encantamento. Então, tem muitas pessoas que vêm e me falam, até hoje, que achavam que era mais fácil, que achavam que era só comprar alguns produtos, vender, comprava de novo. E do outro lado, eu vejo que faltam de enxergar a moda como negócio. De outro lado, enxergam só a poesia. Não percebem que a empresa não é ONG, que precisa sim dali vir o teu sustento, que as tuas ações precisam ser baseadas mais em estratégia do que em inspiração, que precisa sim precificar corretamente, que você não precisa trabalhar de graça, ou seja, precisam enxergar o negócio de moda ou a sua atuação como profissional de moda de uma forma mais realista, mais fria. Mas algumas percepções de necessidades de mudanças que eu tenho também se confirmaram, não só as lacunas que eu achava que existiam se confirmaram, mas a forma de resolver também foram se confirmando com o tempo. Eu vi que essa mistura de poesia e negócio dá certo sim. Eu vi que conhecimento vende. Eu vi que planejamento de coleção feito de uma forma realista mesmo, te ajuda a comprar ou produzir de uma forma mais correta, e isso te impede de jogar dinheiro pelo ralo, e muito pelo contrário, te ajuda a reverter isso. Eu vi que o fator encanto é essencial para toda empresa de moda, que movimento gera movimento, e mais do que qualquer coisa, que conhecer o consumidor orienta todas as ações da empresa. E o melhor disso tudo, de ver essas crenças se confirmarem, foi ver os resultados das minhas mentoradas e das minhas alunas. Eu tenho uma aluna e mentorada em especial que durante todo o ano de 2021 a gente fez acompanhamentos espaçados. No Dia das Mães a gente fez uma mentoria, ela teve um aumento de vendas de 40%, no Natal ela aumentou em 35% as suas vendas e no ano inteiro ela aumentou em 43% as suas vendas. O que significa, o quanto é em faturamento, aumentar 43% as tuas vendas hoje, o quanto isso representa para ti. Isso tudo só é possível com um método e conhecimento, não é por acaso, não é com decisões às cegas, e agora eu já vou te passar um método para você já começar a aplicar, a identificar as lacunas que estão na tua empresa e começar a ter melhores resultados. Sabe a história da calça camuflada que mudou a minha atuação na empresa de moda da minha família? Alguns meses depois, eu já tinha uma saia camuflada, eu tinha um boné camuflado, eu tinha blusa camuflada, eu tinha até calcinha camuflada. E tudo comprado na empresa da minha família. O que isso significa? Naquela época, naquele showroom que eu participei e eu pedi a calça camuflada,
eu apostei em uma peça vanguarda. O que é uma peça vanguarda? Faz parte de um método que a gente utiliza para desenvolver as nossas coleções, que uma parte, ao topo dessa pirâmide, são aquelas peças mais diferentonas, as tendências não tão usadas, aquelas que vão ser usadas ainda. Então, naquele momento foi feita uma aposta numa peça vanguarda que foi bem aceita pelos clientes. E aí, graças a essa resposta super positiva das clientes que estavam disputando a minha calça, foram feitas novas apostas. Então, isso é inteligência de mercado, gente. Ou você aprende, alguém te ensina, no caso eu, nesse exato momento, ou você tem um instinto, ou você vai indo realmente pelo empírico e você desenvolve essa própria inteligência. Então, esse método que eu tô querendo te explicar, eu chamo de quanti e quali. É você pegar o quantitativo e juntar com o qualitativo e vice-versa. O que é o quantitativo? Essa peça chegou, a calça camuflada chegou na loja e tinha 3 pessoas querendo. Se eu tivesse mais 3, naquele único momento, naquela meia horinha que a peça ficou exposta no balcão, se tivesse mais 3, teria vendido mais. Então, isso significa que se eu comprar mais 3 ou mais, eu vou vender mais. Então, a gente pega esse quantitativo e vai para o qualitativo. Por que essa peça fez tanto sucesso? O que ela tinha que fez tanto sucesso? Nesse caso, era a estampa, o camuflado. Então, a inteligência foi de comprar mais peças camufladas. Foram compradas outras calças camufladas além da minha, como eu falei, saia, vestido, blusa, boné, etc. Então, realmente se pegou o qualitativo, o que aquela peça tinha, e se buscou o quantitativo de trazer mais peças. Os dois andam juntos, eles não se separam. Na hora de tomar as suas decisões de compra, de desenvolvimento de coleção, você tem que observar o qualitativo, que são as características imateriais da peça. A poesia, o fator estético, essa parte mais de estampa, dos modelos, da modelagem, de tecido, de etc, do que essa peça tem de diferente, e o quantitativo, que é você observar os teus rankings de venda, quais são as peças que você vendeu mais, fazer cálculos, essa parte mais administrativa, do quanto você tem em casa ainda de uma peça ou outra, e você observar o quanto você já vendeu de calça jeans, para saber o quanto você vai vender no futuro, e você observar se aquela venda de vestidos que você vendia horrores está começando a decair, para você começar a trazer um pouquinho menos. De você observar que talvez você está com muita calça em casa, então é melhor você não comprar mais calça. E quando eu falo que os dois andam juntos, é porque você tem que tanto observar o quanti para ir para o quali e observar o quali para ir para o quanti. Então, pegando um exemplo de algo que eu vi acontecer, eu era assistente de estilo e eu era assistente de 2 estilistas, e teve uma que criou um vestido, e aí eles tiravam rankings de vendas. Como eu diria que assim, 99% das marcas, dessas grandes marcas, tiram rankings de vendas. Esse vestido ele ficou em primeiro lugar de vendas. E aí então qual foi a orientação que deram para essa estilista? Faz uma releitura. E ela observou o que foi que esse vestido tinha, que poderia ser feito uma releitura. Então era um vestido que ele tinha um forrinho, e aí ele era um tule com um bordado por cima. E ele era, se não me engano, de manguinha e tal. Então foi feita uma releitura, um novo bordado, uma nova modelagem, mas utilizando essa mesma questão de ser um forro de malha e um tule por cima. Então isso é ir do quantitativo, de você observar que uma peça foi campeã de vendas, que ela vendeu muito bem, e você ir para o qualitativo, você observar o que ela teve que fez com que tornasse ela uma campeã de vendas. E aí você faz essa releitura. Ou faz uma reposição que seja, ou traz peças iguais, traz peças parecidas, a mesma peça em outra cor, o que for. Outro exemplo disso, indo mais para a parte de criação de conteúdo, que é tão importante hoje em dia, seria você observar os conteúdos que deram certo, e eu sempre indico que você não apenas observe nas métricas os conteúdos que tiveram mais compartilhamentos, mais curtidas, mas que você tenha pelo menos um caderninho e você consiga anotar quais conteúdos que você fez que geraram vendas. Então você anota que foi no dia tal, que você fez um story assim, assim, assado, que você fez um provador falando de 5 formas de usar a saia midi. Eu sempre uso esse exemplo da saia midi. E aí você vai lá e faz o mesmo tipo de conteúdo com um vestido midi, com uma calça jeans, ou com a calça wide leg, ou com uma calça alfaiataria para diferentes momentos. Você vai do quantitativo, de que esse conteúdo fez sucesso em números, seja de vendas, seja de curtida, de comentário, de compartilhamento, de seguidores, e vai para o qualitativo, de analisar o que ele teve que fez com que ele fizesse sucesso, e aí você faz uma nova versão, uma releitura desse conteúdo. Então a forma é fazer sempre o mesmo conteúdo, comprar sempre a mesma coisa? Não. Será que seria cabível ainda estar vendendo a calça camuflada? Não, porque isso também faz parte do quantitativo para o qualitativo. Você vai observando, então a calça camuflada, a estampa camuflada, em algum momento lá de 2004, começou a cair. As vendas começaram a não ser mais tão expressivas, os conteúdos também, pode ser que eles comecem a decair, mas você vai fazendo releituras.
Só que isso serve de inspiração para você fazer novas versões mesmo, para você ter novas ideias. Porque, por exemplo, o produto de moda ele tem um ciclo de vida. As tendências de moda elas têm um ciclo de vida. Ciclo sem fim, só sei lá, alfaiataria na moda e olhe lá. E conforme a tendência, o ciclo de vida é diferente. Existem 3 apostas principais, 3 ciclos de vida principais que eu explico nas minhas aulas, que eu chamo de as 3 apostas. E um bom empresário de moda precisa saber identificar isso. E isso também depende de outra variável, que eu chamo de a lição de Andy, da Andy do Diabo Veste Prada. Então fica aqui até uma lição para depois que você assistir esse vídeo, você ir assistir o Diabo Veste Prada e ver a parte do suéter azul. Você já vai ter uma ideia do que eu tô falando, mas a gente também tem aula sobre isso. Porque como eu falei, o cliente ele orienta todas as tuas ações dentro da empresa. E além de partir do quantitativo para o qualitativo, a gente parte do qualitativo para o quantitativo. Então, por exemplo, você identifica que no mercado existe uma nova tendência. Você assistiu um desfile, você viu uma outra marca, você viu que tem blogueira usando, você identificou essa tendência. Então, ela é um qualitativo. É uma nova estampa, é uma nova modelagem, é um novo tipo de tecido, enfim, é um novo modelo, uma nova tendência. E aí você parte para o quantitativo. Você decide o quanto você tem que apostar, quantas peças você tem que comprar ou tem que produzir dessa decisão que começou de um fator qualitativo. Mas eu preciso falar isso porque senão vai ter gente me falando: nossa, mas eu vi a Tássia Naves usando, eu vi a Lala Rouge usando, comprei umas 10 peças e não deu certo, não vendeu. A gente tem que também entender que a tendência de moda tem um tempo de maturação, que são essas 3 apostas, né? Dependendo do tipo de tendência, ela vai ter uma aceitação muito rápida, um declínio muito rápido, ou às vezes vai ser uma constante mesmo, como são os produtos clássicos. Por isso que a gente divide entre modismo, moda e básico. As 3 apostas. Vamos falar então de como que seria a questão do qualitativo para o quantitativo na criação de conteúdo. Então a gente tem que trazer conteúdos novos, tem que trazer movimentos novos, como eu sempre falo. Então você pode observar, se inspirar em outras lojas, se inspirar em marcas internacionais, se inspirar nas consultoras de imagem pessoal para criar um tipo de conteúdo. Então você vai do qualitativo do que elas estão fazendo, você observa que as pessoas estão gostando, você faz algo parecido, faz uma releitura, faz a tua própria versão desse tipo de conteúdo e aí você começa então a ir para o quantitativo e analisar se aquele conteúdo deu certo, se ele gerou venda, se ele gerou engajamento, se ele te trouxe seguidores. E aí você parte do quantitativo para o qualitativo, porque você observou o que deu certo, o que não deu, o que você pode ou não pode fazer releituras conforme o que aconteceu naquele conteúdo. Então, realmente são muitas variáveis, é uma necessidade constante de análise desses fatores qualitativos e quantitativos, mas eu vejo isso muito mais como uma mudança de mentalidade, que você começa a observar a tua empresa de uma forma mais profissional e com o tempo isso se torna mais automático para você, você não precisa ficar parando para fazer a análise e começa realmente a ver mais resultados. Eu vejo que isso é um dos fatores primordiais para as empresas terem lucro. Tem um monte de outras pessoas que você deve talvez ter visto por aí, outras pessoas que fazem um trabalho parecido com o meu, que ensinam a vender, mas elas te ensinam só a vender. E eu não quero te ensinar a fazer uma venda, eu não quero te passar um script de venda que é um modelo pronto que você utiliza para todo mundo e não observa as necessidades individuais do teu cliente. Eu não quero te ensinar a só vender. Eu quero te ensinar a ter uma empresa redondinha, porque eu noto e eu defendo com unhas e dentes que a venda ela é uma consequência. A venda ali, ela só vai dar certo se você tiver feito corretamente todos esses outros fatores que eu citei anteriormente. Ela só vai dar certo se você tiver o produto certo para aquele cliente. Ela só vai dar certo se você tiver uma peça para combinar com aquele produto que ela escolheu, ou seja, um mix bem feito. Se você tiver segurança e autoridade para orientar esse teu cliente, se você tiver conseguido gerar desejo, ela só vai voltar a acontecer se a experiência anterior do teu cliente foi boa. E é simples a gente observar que isso é um fato. É só a gente olhar as nossas experiências enquanto clientes. Você já comprou alguma coisa meio empurrada, que você sentiu que a pessoa ela não estava nem aí se você ia ficar satisfeita, que ela não estava nem aí porque ela só queria fazer aquela uma venda, ela não estava preocupada se você ia voltar, se você não ia voltar, se você ia fazer um bom uso, ela só queria te vender ali naquele momento, porque talvez era aquele X reais que faltava para ela bater a meta dela. Como é visitar uma loja que os produtos não são atrativos, que você entra lá e você não tem vontade de comprar, que os produtos não são bons, que você pega e parece que aquele produto vai se desfazer assim que você sair da loja. Como que é quando você entra numa loja que você consegue comprar só uma camiseta, porque o resto tá muito ruim, os produtos são muito ruins.
O mix não combina. Como que é visitar o perfil de uma loja que parece panfleto, não parece uma criação de conteúdo, não parece um feed de estilo de vida, parece mais uma panfletagem virtual mesmo. Quanto valor você dá para uma loja que tem a logo, a identidade visual pouco profissional? Você sente vontade de comprar quando uma loja usa aqueles bordões antigos? Bordão ou jargão que fala? É os dois? Aqueles jargões antigos de não perca somente hoje. O melhor você encontra nas Sumodas. Qualidade é nas Sumodas. Quê? Como é que é? Sumodas? Os melhores produtos você encontra aqui nas Sumodas. Então, por isso que eu falo que não é como vender uma cadeira, não é como vender um parafuso. E além disso, o mercado ele evoluiu e eu acompanhei de dentro essa evolução. Não que a venda não fosse suada, não fosse muito lutada, né? Existia sim muita luta, mas quando aparecia um produto bom, uma peça linda, diferente mesmo, essa peça era disputada. Eu me lembro uma vez de uma série de vestidos da marca Morena Rosa que a gente comprou, de uma coleção, que nossa, era assim, para a primeira pessoa que tu oferecia, tu vendia, porque era difícil ter produtos diferenciados e a única concorrência que você tinha era mais regional, das cidades vizinhas, não existia concorrência da internet. Por outro lado, essa questão da internet possibilitou que fosse muito mais fácil hoje em dia se abrir um negócio de moda, ter um negócio de moda. Porque antigamente, se você quisesse ter uma loja, você deveria alugar um espaço, e esse espaço muitas vezes tinha um aluguel super alto, você tinha que fazer altos investimentos. Hoje em dia, todo mundo consegue iniciar, pelo menos, de casa, seja diretamente só com o Instagram ou com um site e com uma gama, com um mix de produtos um pouco menor e aos poucos ir crescendo. Mas, em compensação, o volume de lojas está muito maior. E observe que eu não falei de concorrência. A concorrência não está grande. O que está grande é o volume de lojas. Porque pode parecer a coisa mais clichê do mundo de se falar, mas é a verdade. Para quem faz um bom trabalho, não existe concorrência. Gente, quantas lojas vocês conhecem que realmente fazem um atendimento bom? Aquele que você sente que a pessoa se importa e que ao mesmo tempo ela consegue te dar um bom direcionamento de qual produto comprar. Não é só questão de simpatia e prontidão, mas é de realmente ajudar essa pessoa, que sabem falar do produto tanto no sentido material, de questão de tecido, de conforto, etc., quanto no sentido imaterial, do que aquela peça representa, se ela é uma peça um pouco mais romântica, uma peça mais para trabalho. Quantas lojas vocês conhecem que conseguem fazer esse bom trabalho? Quantas lojas você conhece que, se você fosse tirar uma dúvida sobre a matéria-prima, de, por exemplo, se a viscose encolhe, quantas você conhece que saberiam te responder isso? Com qual vendedor você prefere comprar um carro? Aquele que te fala, esse é um carro bom para a cidade, mas você tem que tomar cuidado com isso, com aquilo, ele é bom porque ele é flex, ele tem um pneu que corta a água e tem uma durabilidade maior, e o banco de couro tem algum tratamento especial que não fica grudando na pele quando você entra no carro. Apaixonada nesse carro. Se você não levar, eu vou ficar pra mim. Aquele que te fala coisas rasas, ou que você realmente percebe que entende do que ele faz. Você acha que quem desse tipo de vendedor de carro tem medo de parecer ridículo, de aparecer na internet e ser chamado de ridículo e passar vergonha? Aquele que realmente sabe do que fala, ou aquele que só sabe falar coisas rasas? Aquele que sabe do que fala não vai virar chacota. Porque quem que vai fazer chacota de uma pessoa que entende do que tá falando? E na moda também não é diferente. Quando você fala com propriedade, quando você tem segurança e tem o conhecimento, você passa a ser vista como autoridade de moda. Vendo todas essas lacunas do mercado, eu criei um curso onde eu pudesse ensinar não apenas conhecimentos de moda, mas também passar métodos mercadológicos de moda. Então, nesse curso, eu oriento as minhas alunas a começarem estudando um pouquinho, pelo menos, de cliente. Eu te ensino primeiro a criar a sua Lola, que é a tua persona, o teu público-alvo. Esse Sua Lola é uma referência ao filme Kinky Boots. Eu gosto bastante de pegar esses ensinamentos dos filmes, porque eles também são uma forma de a gente aprender. Então já fica até aqui mais um tema de casa, mais um filme para você assistir, que é o filme Kinky Boots. E a personagem da Lola nesse filme, ela é uma travesti que orienta um rebranding, um reposicionamento de uma empresa até então bem tradicional. Não vou ficar dando muito spoiler, assista que você vai entender por que eu utilizo essa analogia da sua Lola. Nesse módulo de cliente eu também falo da lição de Andy, que é do filme do Diabo Veste Prada, a questão ali do suéter azul e outras questões relacionadas a cliente, consumidor, comprador de moda, fidelização de clientes. A gente tem também um módulo de moda em si, que eu te passo conceitos básicos de moda que te fazem entender o que é a moda e isso auxilia muito no teu trabalho. No módulo sobre produto, eu te ensino a criar, a construir o teu mix de produto. Passo conhecimentos essenciais sobre tecidos, aviamentos,
acabamentos. Não poderia faltar também o módulo de tendências, é claro, que eu te ensino quais são essas 3 apostas. Tem uma aula também sobre onde nascem as tendências, onde e como pesquisar tendências, para que você nunca mais dependa de outras pessoas para te falarem isso é tendência, aquilo é tendência. Você vai começar a perceber sozinha. A gente tem também o módulo de marca, que eu ensino algumas questões até mesmo legais de registro de marca, sobre identidade visual, posicionamento, naming, toda essa questão que envolve uma marca. Temos também o nosso módulo de conteúdo, que a gente fala de técnicas utilizadas para cada objetivo, que eu falo de cada uma das ferramentas do Instagram, que você vai começar a entender o que postar em cada uma das ferramentas, o que postar no feed, porque, gente, o Instagram, ele é a tua loja. Tenha você uma loja física já ou não, ele funciona como uma loja, e cada uma das ferramentas funciona como uma das etapas do cliente na tua loja. Eu digo que a bio do teu perfil, ela é como se fosse a fachada. O feed é como se fosse a tua vitrine. Os stories são como se fosse a pessoa entrando na sua loja. As lanchas são como se fossem as motos. Os pedestres e os banhistas. Os carros são como as lanchas. E o direct é como se fosse a pessoa ali no caixa, no momento do pagamento, no momento do atendimento direto. No módulo de marketing, a gente tem aula de gatilho mental, aula de neuromarketing. No módulo de vendas, a gente começa com a aula dos pilares das boas vendas, a aula de experiência de consumo, sobre a melhor técnica de vendas que existe. No módulo de promoções, a gente tem já uma aula sobre Black Friday, tem aula sobre calendário anual, aula sobre como definir tema de campanha, aula sobre os 7 pilares do lançamento. Se tem uma coisa que eu entendo, é evento e lançamento. A gente tem a aula do CSD, que é uma aula que vai te ajudar até nos teus argumentos de venda para você entender o produto. Tem aula sobre metodologia de desenvolvimento, de coleção, sobre como precificar, sobre como escolher e avaliar fornecedores. A gente também tem um módulo de formação básica que eu falo sobre Zeitgeist, que é um conceito que ajuda a gente a entender o que é a moda, de onde vêm as tendências, o que a moda tem a ver com o comportamento das pessoas e o tempo em que ela é criada. Um dos nossos pilares é o movimento, que eu já falei um pouco, então a gente tem aula sobre movimento. Nossa aula de Canvas, que é uma modelagem de negócio, aula sobre os nichos de moda, o que eles têm, quais são os nichos que você pode apostar. No nosso módulo de Comece Por Aqui, a gente tem também indicações de livros, os 10 erros principais que as empresárias de moda cometem. Então, assim, tem muita aula. Então, como que acontecem as nossas aulas? Tem aulas que passam de 1 hora, mas elas também são divididas para que você possa ir vendo aos poucos. E a gente tem aulas mais curtas, de 20 minutos, 40 minutos. Além das aulas gravadas, também tem um encontro ao vivo. A mentoria em grupo mensal, em que a gente fala de tendências, atualidades. Também é um momento de você separar as tuas dúvidas, as tuas demandas, para você ir me perguntando, para você conversar com as nossas outras alunas, trocarem experiências. Todo esse curso, é claro, é online, como você já deve estar imaginando. A gente utiliza a plataforma Hotmart, que é uma das mais seguras. Você pode assistir tanto no seu computador, quanto no seu celular, quanto no seu tablet, porque também tem o aplicativo do Sparkle, que você consegue baixar e ter acesso ao curso. Você pode assistir até quando você estiver viajando, fazer as suas compras, por exemplo. Aqui embaixo, nessa página, você já vai ter acesso também a outras informações do nosso curso, da nossa filosofia, os métodos, a estrutura do curso, a nossa didática. Então, como eu falei, não é um curso que te ensina a vender, é um curso que te ensina a ter um negócio de moda mesmo, próspero, construído no longo prazo, e para o qual não existe concorrência, porque você vai ser uma das poucas do mercado que vai ter tudo isso que eu falei. Perguntei, quanto que custa isso, Suzane? E quanto que custa? Meu Deus, eu quero! Boa encenação, hein? Custa praticamente nada perto do tempo, da dedicação e do dinheiro que você teria que investir se você fosse aprender isso na prática, no dia a dia, sem fazer o curso. Não chega a R$100 por mês. Nós temos 2 planos, o plano trimestral e o plano anual, que é claro, no plano trimestral você pode pagar em até 3 vezes e tem 3 meses de acesso. E o plano anual você pode pagar em até 12 vezes e tem 12 meses de acesso. O plano trimestral custa apenas R$249 à vista, ou você pode parcelar em até 3 vezes de R$87,17. E o plano anual custa menos de R$1.000 para esse acesso por 1 ano ao nosso curso, acesso por 1 ano a uma mentoria em grupo comigo. Custa R$997 no pagamento à vista ou até 12 vezes de R$97,14. E os planos se renovam automaticamente ou quando chegar ao final do teu plano, você pode pedir o cancelamento sem problema nenhum. Para você tomar essa decisão, eu quero que você se pergunte agora quantas peças por mês você precisa vender para pagar mensalmente o mecanismo da moda. E aqui já fica mais uma lição, mais um ensinamento. Os custos de uma empresa são divididos entre custos fixos, variáveis e investimentos. Cursos, treinamentos, especializações são considerados investimentos da empresa, então ele é um investimento da tua empresa. Ele tem que vir na tua conta PJ, você tem que separar
conta de pessoa jurídica, que é a conta da tua empresa, e conta de pessoa física, que é a tua conta pessoal. Muitas vezes, se você vender 2 blusas por mês e elas estiverem com a precificação correta, que também é uma coisa que você vai aprender com nós no Mecanismo da Moda, você já paga a parcela do mês. E já que a venda é uma consequência, quanto será que você vai vender a mais por ter autoridade, por saber escolher os produtos, por saber orientar o teu cliente, por criar conteúdos de forma assertiva, por melhorar a percepção de valor da tua marca? Quanto será que você vai vender a mais graças a isso? E uma última pergunta para você fazer essa análise, se é o momento, se é para você estar aqui no Mecanismo da Moda. Quanto está custando para você não saber fazer isso? Quanto você está gastando a mais em peças numa coleção que você desenvolve ou que você compra, que você não sabe analisar se você vende mais blusa ou mais calça, que você não sabe fazer a precificação correta, que você está pecando na percepção de valor da tua marca, que você está pecando no teu atendimento, em conhecer o teu cliente? Quanto tá te custando não saber disso tudo? Agora, quando você investe, quando você pega o dinheirinho que você tem, você pega o tempo que você tem, que muitas vezes também é escasso, e você investe nele da forma correta, quando você se dedica às coisas certas, esse dinheiro volta. É tipo aquela coisa que eu vejo as consultoras de imagem falando, que pode até ser que você comprou um vestido ali de R$29,90, mas esse vestido ou você não tá conseguindo usar, ou ele tá se desfazendo logo. Em comparação, você tem um vestido que você pagou R$600, você já tem ele há tantos anos e ele ainda tá com uma qualidade boa. Caro é o vestido de R$20 que você não tá usando, e não o vestido de R$600 que você tá usando há tanto tempo. Suzane, mas lojista não tem tempo. De quê? De fazer curso. É mesmo uma correria, mas será que você não tem 1 hora, 2 horas na tua semana para se especializar, para otimizar mais o teu tempo durante a semana? Tem um caso que aconteceu aqui no Mecanismo de uma das alunas, a Jaine, que você já viu anteriormente. Ela estava mostrando uma peça, criando conteúdo, e uma cliente falou para ela: nossa, que linda essa blusa, mas ela é de que tecido? Aí a Jaine respondeu: de viscose. E aí essa cliente falou: mas a viscose não encolhe? Olha só a resposta da Jaine. E vejam que ela inclusive colocou aqui: venda feita. Isso é só uma vez, com uma peça, mas quantas peças de viscose você tem? Quantas clientes chegam com essa mesma objeção? Quantas clientes chegam com outras objeções que você não sabe quebrar? Tá ali na hora, surgiu dúvida, você olha. Você pode inclusive até acelerar as aulas, tem a opção de acelerar. Além de que, gente, conhecimento ninguém te tira. Você estuda uma vez, você se dedica uma vez, e isso é uma coisa que ninguém mais te tira. E uma coisa é fato, você vai precisar adquirir esses conhecimentos. Se você quiser fazer com que a tua empresa dê certo, é claro, né? Se você não tivesse interesse, vai só curtir. Se você tem um patrocinador, se você tem o velho da lancha, vai só curtir, vai só aproveitar. Mas se não é o teu caso, como não é o meu, a gente tem que trabalhar para isso, né? E a gente vai ter que aprender esses conhecimentos, vai ter que adquirir esses conhecimentos. Então, se você já vai ter que adquirir esses conhecimentos, o que você prefere? Adquirir eles com o tempo, com o sofrimento? Porque vão acontecer coisas durante a tua ação na tua empresa que vão te ensinar. Uma vez comprando errado, vendo teu dinheiro ir por água abaixo, outra vez sendo enganada por um fornecedor, outra vez sem saber quebrar a objeção de cliente e perdendo venda. Ou você prefere tirar 1 horinha por semana ou mais ainda e muito rapidamente adquirir esses conhecimentos essenciais? Você prefere aprender na dor ou no amor comigo? E nem precisar passar por esses erros. E no Mecanismo da Moda você vai aprender o essencial para ter uma empresa de moda lucrativa, para você ser uma autoridade de moda mesmo, que é tudo isso que eu já citei, que está dentro dos nossos módulos, das nossas aulas, e a gente tem ainda as atualizações graças aos encontros mensais ao vivo. Muita gente vai me falar: nossa, Suzane, já tenho loja há 1 mês, já tenho loja há 2 meses, já tentei e não deu certo, teu curso é para mim? Se você quiser tentar por mais que 2 meses, porque 2 meses é pouco. O tempo mínimo que você deve tentar é por 1 ano. Aqui embaixo você vai ver alguns dos níveis que eu percebo que a maioria das empresárias de moda que eu conheço, que já passaram por mim, passam. A gente ajuda todos os níveis, todos os tempos de empresa, porque eu já ajudei alunas que têm empresa há menos de 1 ano a se tornarem relevantes e agora elas estão começando a ter realmente resultados. E eu já ajudei também empresários com mais de 35 anos de experiência no mercado de moda a se manterem relevantes, porque daí o desafio é se manter mesmo relevante e lucrativa. Para cada nível, algumas das ações são diferentes, mas o feijão com arroz é praticamente o mesmo. E a gente tem uma aula que se chama The Beck e a Miranda, que eu explico o que fazer em cada nível que você tá da tua empresa. Vamos aos bônus, então. A gente tem o primeiro bônus, que é a nossa comunidade, que acontece no Telegram. Eu tô ali também, então eu ajudo a tirar dúvidas, mas eu gosto de deixar vocês ajudarem umas às outras. Nessa comunidade eu também faço comunicados de aulas que vão sendo liberadas aos poucos, que a gente tem 1 aula liberada por semana, e a gente também discute o que a gente vai falar no nosso encontro ao vivo. Então,
O primeiro bônus é essa comunidade, que você pode também se beneficiar com a experiência de outras empresárias, porque a gente tem aqui no mecanismo desde empresárias que têm a empresa há menos de 1 ano até empresárias que têm a empresa há mais de 30 anos. A gente também tem os materiais extras, que eu gosto muito de desenvolver. A gente tem um planner de criação de conteúdo, tem um e-book de vocabulário de moda de A a W, não é nem de A a Z, é de A a W, que tem alguns termos de moda, principalmente em língua estrangeira, que além de explicar o que eles são, trazer figuras, eu explico como falar, né? Tem lá escrito como falar de forma correta. E esses são só alguns dos materiais que você vai encontrar, mas a gente tem também materiais para mudança de mentalidade de vendas, tem material para você que tem uma marca e gosta de fazer o teu banco de amostras de tecidos, então tem materiais diversos. E tem um bônus que não é bônus. O bônus que não é bônus é que eu, além de tudo, eu te motivo. Muitas pessoas me falam que às vezes eu dou um empurrãozinho que faltava, eu dou aquela motivação que faltava, aquele gás que faltava, até me falaram que eu sou como um combustível, então é algo que realmente assim eu não programo, mas eu acho que é essa paixão, essa visão madura de moda, né, essa mudança de mentalidade me proporciona para ajudar você também no momento que você estiver desanimada. Você pode assistir uma aula, você pode entrar no nosso encontro ao vivo, que deixa comigo que eu volto a trazer essa motivação que faltava. E a gente tem também essa nossa mentoria em grupo mensal. Então, além das aulas gravadas, a gente tem essa mentoria que fica gravada e também é disponibilizada lá na plataforma. Eu não tô aqui para te falar que é fácil, mas tô aqui para te falar que sim, é possível e principalmente que o mercado pede por isso. Eu tô sempre com as minhas antenas ligadas e vendo os pedidos dos clientes, os pedidos do público em geral, das pessoas que estão daquele outro lado, de quem tá de fora e gostaria muitas vezes de ver mais conhecimento, de ter mais orientação das empresárias de moda e não conseguem isso. Então, se você está disposto a fazer o que é preciso, às vezes ceder, às vezes ganhar, dias de luta e dias de glória, né? A se tornar uma empresária que enxerga a empresa como um negócio, mas que também não perde aquela essência da paixão e do encanto pela moda, seja bem-vinda. O Mecanismo da Moda foi feito para você que já tem ou quer ter o seu negócio de moda. Te vejo lá dentro do Mecanismo da Moda, no nosso encontro ao vivo. Quero conhecer esse rostinho e a tua história.